Olá, Léo. Meu nome é Leonardo, tenho 11 anos. Hoje, o que aconteceu comigo foi algo sobrenatural e posso provar isso. Fui à casa da minha avó para ajudá-la em algumas coisas e ela pediu que eu limpasse o espelho da sala, pois estava sujo, cheio de poeira. Enquanto eu limpava, vi uma imagem no espelho, como se fosse uma garota toda pálida me encarando. Ela lambia os beiços como se tivesse com fome e quisesse me comer. Tomei um susto e me virei. Não tinha ninguém ali. Quando olhei novamente para o espelho, também não estava lá. Terminei de ajudar minha avó, tomei um banho e me arrumei para ir para a escola. Durante a prova de matemática, eu senti que tinha alguma coisa errada. A sensação de aperto no coração estava presente. Olhei para frente, para a lousa, e a garota estava lá, olhando para mim com um sorriso assustador de orelha a orelha. Só que agora empunhava uma faca. Dei um grito e todos que estavam fazendo a prova começaram a me perguntar o que tinha acontecido. Percebi que ninguém conseguia enxergar a tal garota, então falei que tomei um susto com uma barata passando por ali. E todos se acalmaram, terminando a prova. Quando estava na hora de ir embora, começou a chover muito e eu não tinha guarda-chuva. Fui a pé para a casa mesmo e a rua estava vazia. Algo me dizia para olhar para trás e quando o fiz, vi a garota correndo atrás de mim. Comecei a fugir e olhar para trás, né? Ela estava quase me alcançando, maluco. Quando cheguei em casa, enquanto pegava a chave, olhei para trás e ela estava quase me alcançando novamente. Abri o portão rapidamente, fechando logo em seguida. A mão dela ficou atravessada na porta, fazendo cair a faca para dentro. Eu tenho a sensação até hoje de ter prensado com a porta um braço de carne e osso. Me escondi debaixo do meu lençol durante o dia todo. No outro dia, cara, ouvi meus pais conversando e falando que viram uma faca caída no portão, achando isso estranho. Eu não falei nada, pois fiquei com medo deles não acreditarem em mim. Galera, lancei mais um quadrinho na loja, Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras e mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o vencedor dessa batalha é a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também, adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Quero compartilhar uma experiência que, embora não seja exatamente sobrenatural, ainda me causa arrepios. Durante o treinamento da BAEP, sigla para Batalhão de Ações Especiais da Polícia, na época que fazíamos parte da escola de formação, iniciamos um curso de sobrevivência. Entre as muitas atividades que realizávamos, uma delas envolvia andar e rastejar na lama, além de passar por situações de fogo amigo, onde não podíamos levantar a cabeça, etc. Houve um momento peculiar. Pegaram um coelho, desses bem brancos, de olhos vermelhos e fofinhos. Cada um de nós tinha 30 minutos para interagir com ele, acariciar, brincar, distrair-se. A princípio pensávamos que era apenas para nos entreter, né? Mas logo descobrimos a verdade. Aquele que demonstrasse mais afeto pelo coelho seria escolhido para abatê-lo. Desde o início eu desconfiava disso e tentei não demonstrar emoção, evitando olhar ou chorar. Por sorte, outra pessoa, aos prantos e gritos, foi escolhida. Preferia me alimentar de raízes e mato e me hidratar a fazer aquilo com o animal. Passei vários meses em treinamento intenso. Em algumas ocasiões, enquanto alguns colegas descansavam, os atiradores de plantão na selva ou na caatinga relatavam avistar sombras de soldados passando e abriam fogo, velho. Todos acordavam, as lanternas eram acesas e quando iam checar, não encontravam ninguém.
Não sei se eram alucinações dos que estavam de plantão ou se era outra coisa, mas uma coisa é certa, na selva durante a noite, se alguém não estiver preparado, pode enlouquecer com o que presencia. Agradeço, Léo, por ler meu relato. Oi, Léo, me chamo Ana Clara, mas todos me chamam de Clarinha. Aliás, quero que você me desenhe com cabelo roxo, por favor. Essa história aconteceu quando eu tinha 5 anos. A minha família não acreditava em espíritos, já que para eles era tudo invenção. No Natal ganhei uma boneca da Ladybug do meu pai, que era meu desenho favorito na época, né? Tudo que eu fazia tinha que ser com a boneca. Eu tomava banho, a boneca tava lá. Eu ia comer, a boneca também estava lá. Até na hora de dormir, eu ficava com a boneca agarradinha para pegar no sono. Ela praticamente estava em todo lugar que eu estava. Eu adorava essa boneca. Minha mãe dizia que me via falando com ela, mas achava normal, né? Já que eu fazia isso com todas as minhas bonecas. Mas havia um porém, Léo. Quando eu falava com as outras bonecas, eu fazia a voz delas. Mas quando era com a Lady, eu não fazia isso. Apenas continuava conversando com ela. Era como se eu escutasse e respondesse o que ela dizia. Era como se a boneca estivesse falando comigo algum assunto e eu completasse a tal pergunta. Minha mãe se espantou de início, mas acreditou que eu estava interpretando, né? Em uma noite qualquer, minha mãe estava cozinhando a janta e do nada eu apareci para falar com ela, mas eu estava chorando, carregando uma expressão de espanto e gaguejando na pronúncia. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo, né? Achou que eu tinha me machucado ou algo do tipo. Então eu respondi em puro desespero. Mãe, a boneca se mexeu. Ela me contou que de noite vai se levantar, pegar uma faca na cozinha e aniquilar todo mundo dessa casa, começando por meus parentes e por último eu. Eu falei em um tom de desespero para minha mãe. Não tinha como ela não acreditar em mim. Ela cuidadosamente foi no meu quarto e pegou a Lady e enviou para uma pastora da nossa igreja. A pastora fez uma oração poderosa e falou que aquela boneca não estava pura não. Havia algo naquele amontoado de plástico que não era de Deus. A boneca estava possuída por alguma alma atormentada que buscava derramar sangue inocente. Depois de nossa autoridade religiosa ungir a coisa, parecia que estava limpa novamente. Minha mãe dizia que a boneca se debatia. Como pode tal coisa acontecer? Ela trouxe de volta para nossa casa e tentou me dar novamente, dizendo que estava tudo ok. Mas eu não aceitei mesmo assim. Só o que eu lembrava era as falas macabras que me direcionou. Depois que minha mãe contou isso, eu perguntei o que tinha feito com a boneca, né? Que fim tinha dado a ela. Ela disse que deixou dentro de uma caixa de madeira na garagem. Então eu fui lá olhar a boneca novamente. Quando abri, havia derretido. A boneca já estava disfórmica. Minha mãe acredita que foi devido ao calor que fazia aquela garagem. Mas eu não sei não. Obrigada por ler minha história, Léo. Amo seu canal e acompanho há bastante tempo.